Se vocês estão curiosos para saber quais são os 10 pontos positivos de viver aqui no Canadá, então fica aí no canal, fica comigo e vamos pro vídeo. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're... Ei galera, Cris Yurka aqui, muito obrigada por estar aqui comigo, assistindo mais um vídeo no canal. Espero que você deixe aquele like pra mim, ativa o sininho pra chegar mais novidades pra vocês estarem ligados em todos os assuntos que eu tô postando aqui. Informa pros amigos que aqui tem um monte de informação do Canadá. Escreve lá embaixo o que vocês querem saber. Pode até ser um assunto do próximo vídeo, quem sabe? Então vamos lá para o primeiro ponto positivo, na minha opinião, aqui no Canadá tem. Eu vou sempre olhar aqui um pouquinho para baixo, que meu roteiro tá aqui embaixo, só para eu lembrar as ordens das coisas. O primeiro ponto é emprego. Gente, é muito emprego. É muito emprego. Muito emprego disponível no mercado. É muita coisa bacana. Mas tem uma coisa, né? Não pode sair do Brasil, vir para cá e pegar um emprego, não. Não é assim que funciona. Tem que falar inglês, né? Para ter um bom emprego, para ser uma boa indicação, para se dar bem, é falar inglês fluentemente. E se vocês falam inglês e francês, oh my gosh, aí sim vocês conseguem uma posição muito melhor. Então, quer um emprego bom? Quer uma remuneração bacana? Então aprende inglês primeiro, ou francês, e vem pra cá. E aí, gente, o céu é o limite, porque emprego a gente tem bastante. E sabe qual é, na minha opinião, uma coisa muito boa, de diferencial de brasileiro e canadense? Geralmente, os canadenses, eles só terminam até o segundo grau. Eles não fazem uma faculdade, às vezes eles fazem só um college, um curso técnico, porque existem mais profissões não regulamentadas do que regulamentadas. Profissões regulamentadas, médico, enfermeira, advogados, mas essas regulamentadas são profissões em que eles precisam fazer uma universidade. Então, e tem outras profissões que o curso técnico remunera muito bem. Vamos supor, por exemplo, você trabalhar como responsável de um RH, né? Então, você não precisa fazer, de repente, uma faculdade de psicologia. Você pode fazer só um curso voltado a RH. E aí você pode ser um profissional da área e vai ganhar tão bem quanto um psicólogo fazendo a mesma coisa que um psicólogo faria, sendo responsável por um sistema de recursos humanos. É esse exemplo que eu tô querendo dar. Então essa profissão não é regulamentada. Você não precisa ter, tipo assim, um diploma de psicologia para poder exercer essa função. Então é bem interessante. E assim, o brasileiro ele se destaca bastante aqui, porque o brasileiro ele tem essa vontade de crescer profissionalmente, né? Se vocês tiverem um currículo bacana, se tiverem uma experiência profissional bacana e um inglês bacana, não tem como não arrumar emprego aqui. De certeza vocês vão conseguir um emprego. Qual é a coisa ruim nesse meio caminho de conseguir um emprego bacana? É que às vezes o network para os canadenses é muito importante. Ter uma experiência canadense em que algum canadense possa te indicar para aquele trabalho, então isso é muito, muito, muito importante aqui. Mas se você está aí no Brasil e quer aplicar direto para um trabalho aqui no Canadá, então vocês precisam de uma recomendação brasileira, né? De algum brasileiro faça essa recomendação para vocês. Que a gente vai falar um pouquinho mais quando eu tenho um vídeo específico falando de procura de trabalho, de como vocês fazem isso. Então, nesse vídeo, eu vou explicar passo a passo. Nesse aqui, eu só vou falar das 10 melhores coisas que te esperam aqui no Canadá. Então, emprego, gente, na minha opinião, o segundo ponto positivo que eu acho aqui é a segurança, né? Então, eu posso andar na rua com meu celular, às vezes funcionando aqui, ó, fazendo um vídeo, e eu não sou assaltado, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Se eu esquecer meu carro aberto, né, não acontece nenhum crime, né? Ninguém rouba o meu carro. Então, isso é muito legal também. Então, assim, posso andar de noite na rua, ninguém vai me estuprar, né? Então, é outra coisa muito interessante. Então, a segurança aqui, ela funciona 1 milhão de vezes melhor do que o Brasil, com certeza. Então, se você não aguenta mais a insegurança do Brasil, se viajar de casa e alguém arrombar a sua casa por algum outro motivo, então eu acho que o Canadá seria uma ótima opção para você, porque a segurança aqui é muito boa. Então, segurança, nota 10. O terceiro ponto, que na minha opinião é super positivo, é a infraestrutura. Como é bom viajar e não ter tantos buracos na estrada como tem no Brasil, né? Então, assim, as estradas são bem confortáveis, né? Você dirige numa velocidade constante, sem ter muito perigo de um acidente, né? Eu só recomendo não
ter mais cautela quando a gente está no inverno, pode encontrar gelo no asfalto. Não só a infraestrutura de estradas, que você pode viajar confortavelmente, conhecer um monte de lugar, mas a infraestrutura de hospitais. O atendimento é terrível, mas o hospital é super bem equipado, tem todos os equipamentos que alguém precisa para curar qualquer tipo de doença, né? Mas o que adianta se eu tenho uma Ferrari e eu só sei andar de bicicleta, né? Então, acesso a cadeirante, né? Então, todas as ruas são adaptadas para acesso a cadeirante. Você pode andar de cadeira de roda aqui no Canadá inteiro, que é todo adaptado para você, né? Os sinais, eles avisam a pessoa que não tem visão que o sinal abriu ou que o sinal fechou, com um barulho diferente. Quem tem problema de locomoção não vai ter problema aqui. Os ônibus são adequados para isso. Os metrôs, então... toda a infraestrutura, na minha opinião, é muito boa. Inclusive de logística para correios, por exemplo, né? Se você tem o FedEx daqui, então você às vezes não tem tanto problema como no Brasil, de entrega de correspondência, de mercadoria, não demora tanto assim, né? Então às vezes é um prazo de 2 dias, às vezes depende de onde vem, né? Mas prazo de 2 dias, 1 dia, às vezes no mesmo dia você recebe o que você quer. Se você for para um parque, você vai ter mesa, vai ter banheiro, vai ter uma infraestrutura legal. Eu fui ultimamente no Natal, eu fui numa praia e tinha uma infraestrutura de tudo, gente. Banheiro público, até água se você queria tomar. Então é muito legal. A infraestrutura aqui é muito bacana, né? Funciona bastante. Então, infraestrutura... Ponto número 3. Uma coisa muito legal que eu acho aqui, né? Nossa, as mulheres vão adorar. Os homens também, né? É que toda parte de importados aqui não é um absurdo de caro como é no Brasil. Então, assim, você comprar um perfume, por exemplo, que custa no Brasil R$500, você pode comprar por $20 aqui. Não estou fazendo nenhuma conversão aqui, porque se, por exemplo, se eu ganho R$1.000 aqui e compro um perfume de $20, então, ou seja, eu estou dentro do meu orçamento. Mas se eu ganho R$1.000 no Brasil, eu não posso comprar um perfume de R$500. Então, é uma coisa muito legal, né? Para carro, né? Você consegue comprar carro aqui, às vezes, com $700. Claro que não é o melhor carro do mundo, mas também, com certeza, você pagaria por esse carro no Brasil uns R$15.000, né? Então, nesse ponto de vista, então é sim o melhor carro, né? Porque você gastaria muito mais no Brasil para comprar um carro do que aqui. Outro ponto importante também é celular, gente. Olha, meu celular. Gente, não é R$15.000 como é no Brasil. Nem sei se é 15 mil, mas enfim, só dei um chute aqui. Então, assim, dá para você ter acesso à tecnologia, dá para você ter acesso à perfumaria, a cosméticos, a roupa de grife, por exemplo. Você pode gastar aí 10% do seu salário comprando essas coisas para você. Então, essa eu acho que é uma parte muito positiva para que o seu dinheiro não vá embora correndo, né? Como às vezes no Brasil. Acaba o dinheiro porque a gente compra um monte parcelado, né? Gente, não compra parcelado não, gente. Fica liso. O quinto ponto que eu acho super, super, super interessante aqui é o acesso à natureza. É muito legal do jeito que o governo incentiva essa prática familiar. Na praia, como eu falei, né? Tem infraestrutura de banheiros, de mesa, você pode reservar uma área só para você, depende, né? Você tem que fazer o agendamento. Aí você vai para acampar também, tem a mesma coisa, a infraestrutura de mesas, de banheiro, às vezes de onde você estacionar o seu carro. Você vai na estrada também, acaba que você tem também essas paradas, você pode estacionar lá e até mesmo dormir nesse local, se você tem uma RV, né? Que é aqueles caminhões ou aqueles carros, motocarros, né? Que você pode dormir dentro. Você vai para um lago e aí você vai passando, vai subindo ali, vai fazendo aquele hiking, né? Você vai subindo aquela montanha para ver ou indo no caminho do lago, por exemplo. E aí vocês vêem algumas paradas que tem os banheiros públicos, às vezes tem uma cadeira para você sentar, às vezes tem uma mesa para você resolver fazer um piquenique ali, você pode. E é o melhor de tudo, gente, de graça. Você não paga nada, né? Você só vai se divertir com a sua família e com seus filhos, vai mostrar a natureza para seus filhos, vai conhecer a natureza, vai ver até mesmo os animais e de graça. Isso é muito legal mesmo. É um acesso de paz que você tem, que muitos lugares do Brasil a gente não tem, né? A gente tem muito acesso à praia, né? Tem muito negócio de natureza, praia que é pública e tal, mas a gente não encontra também tanta infraestrutura como se encontra aqui. O ponto número 6, não 7, 6, é o transporte. Nossa, gente, como eu falei de inclusão, o transporte é super inclusivo, né? Que o motorista, ele se levanta, vamos supor que você tem uma cadeira, tá em cadeira de rodas, então o ônibus se adapta a você, ele move a cadeira e te amarra lá, né, pra cadeira
não mover. E o ônibus para, o motorista se levanta e vem te ajudar a deixar você fixo e seguro ali no ônibus, né? Então é muito legal. O sistema funciona nos horários, tem uma tabela de horário onde o ônibus vai chegar e vai sair, e isso funciona, né? Você pode ir, sei lá, que é 2 horas que o ônibus vai passar, pode ir lá 2 horas que o ônibus vai passar. Pode ser que ele passe 1 minuto antes, ou pode ser que ele passe 1 minuto depois, mas atrasar 1 hora, 2 horas, como existe no Brasil, isso é impossível. E assim, o metrô daqui funciona super bem, os ônibus não são cheios. Tem ônibus cheio sim, mas não como no Brasil, que as pessoas vão de pendurada na porta, né? É um cheio que, assim, que eles param de pegar pessoas assim que eles percebem que começou a ficar inseguro já e desconfortável. Então, mas as pessoas... Tem ônibus que as pessoas vão em pé aqui, dependendo do horário, né? Mas na maioria das vezes, os ônibus são vazios. Nessa província que eu moro, os ônibus, os metrôs, as balsas, que a gente precisa pegar muita balsa aqui se você quiser ir na ilha de Vancouver ou Norte, atravessar, alguma coisa assim. Então, funciona muito, 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 muito bem. Então, é muito bom o sistema de transporte aqui. Número 7. É fantástico aqui, falando 2 línguas. Então, se você tem filho pequeno, eles vão para a escola, eles vão aprender francês e inglês. Então, já pensou, se seu filho fala português, francês, inglês e ainda pode, para dar um pulo para o espanhol, é daqui para ali, né? Porque é quase tudo parecido. Depois que você aprende o francês e o português, é claro, né? Que eu tô querendo dizer. Então, gente, assim, eu acho que é uma oportunidade gigante para sua família, para você, para chegar aqui. A gente pensa que fala inglês no Brasil quando a gente termina um curso aí, mas a gente não... Na minha opinião, acho que quando chega aqui, começa a perceber que é muito diferente, né? Porque tem a vivência da língua, as expressões, a maneira que eles falam, né? A tonalidade, a sonoridade da frase, quando é uma pergunta, quando é uma resposta. Então a gente não aprende isso na escola, a gente aprende como funciona a gramática, né? Então assim, é muito diferente, né? Quando você chega aqui, você começa a ver mesmo que você fala inglês, né? Aí é a de grande diferença, você falar, entender, escrever, né? Ouvir, saber ouvir, né? Assistir um filme, saber dar risada quando eles contaram uma piada que na verdade muita gente fica, essa gramática não faz sentido, mas aí é uma expressão, né? Como a gente tem também, que a gente tem um monte de expressão aí que não faz nenhum sentido, né? Então eles também têm. Então é muito legal quando vocês vivem isso. Então essa daí foi a 7ª posição. Vamos para a 8ª. E a 8ª posição é o multiculturalismo, né? Então, uma coisa certa, que é encontrar gente de todo lugar, vem pra cá, galera. Raramente vocês encontram um canadense que é canadense, né? O meu esposo, ele é canadense, mas raramente vocês encontram... É muito indiano aqui, gente, muito chinês. Nossa, como tem chinês aqui, como tem indiano. E assim, eu digamos que se você for pra Vancouver, por exemplo, 80% da população é indiano e chinês. Quer dizer, 60% da população é indiana e chinês, 20% é europeu e os outros 20% canadense. E olha lá, talvez 15 ou 10, não sei. Mas é muita gente de todo lugar aqui. Então aí o legal é que você tem comida de todo lugar, né? Você conhece gente de todo lugar. Quando eu cheguei aqui, eu vim no intuito de só falar inglês. Então aí quando você chega, um monte de sotaque diferente, aí você acaba ficando meio confuso. Meu Deus, qual é a correta pronúncia disso, né? Mas no outro ponto de vista, né, de fazer amigos de todo lugar, de conhecer culturas diferentes, comer comidas diferentes, na minha opinião isso é muito positivo, né, muito legal. Então, multiculturalismo, nota 10. O número 9, né, serviço público. Galera, o serviço público aqui funciona bastante. Então, o que é legal, assim, eu acho que em alguns lugares do Brasil tem isso, mas em outros estados não. Mas você vai para um prédio específico onde está lá serviços do Canadá e aí você consegue resolver um monte de coisas. Sua carteira de identidade, de motorista, algum problema que você teve no seu plano de saúde, as suas taxas, enfim, uma série de coisas que você pode resolver num único lugar. E também é outra coisa muito legal, né? Que às vezes você não quer ir lá, vai no site, às vezes no site, no aplicativo do celular você consegue resolver um monte de coisa e aí você elimina um monte de exaustão do seu tempo perdido daquele dia. Então, eu acho que nesse ponto o Canadá é bem bacana. Às vezes você liga e fica horas e horas no telefone, né? Principalmente depois desse coronavírus. Muita gente parou de trabalhar no sistema do governo, então ficou bem devagar. Antes funcionava muito bem, agora tá um pouquinho assim na dúvida como é que é, porque tá todo mundo com medo de ficar doente, então tem um monte de gente que tá trabalhando de casa, então a qualidade do serviço deu uma caída,
mas eu acho que isso é só temporário, né? Quando passar essa nuvem negra aí, eu acho que as coisas vão melhorar. E o número 10, que eu acho bem interessante, é a cidadania, né? Então, assim, não é difícil você tirar uma cidadania. Claro que vocês têm que atender umas entradas mínimas, né? Como falar inglês, por exemplo, é uma das entradas mínimas. A 2 é você ter uma qualificação profissional bacana para que o Canadá, porque o Canadá precisa de gente qualificada, né? Então, assim, o primeiro interesse dele ter você aqui é se você pode trabalhar para manter a economia funcionando. Então, é bem fácil ser cidadão se você tem essas entradas mínimas. E a coisa bacana é que você tem direito a tudo que o canadense tem direito aqui. Você não é tratado diferente. Você tem direito a acesso a esses serviços públicos que eu falei, você tem direito à saúde do mesmo jeito que eles têm. Então, vai comprar uma casa, vai comprar alguma coisa, o mesmo sistema que é feito para o canadense é feito para vocês também, né, para toda a imigração. Então, é muito legal isso, não é difícil, não é tão burocrático, só precisa provar as entradas mínimas, e o que eu acho bastante justo, né? Não dá para ficar pegando todo mundo, que não vai ajudar nada, vai só dar despesa pro país, né? Se você vem para cá, você tem que fazer a mesma coisa que você faz no seu país, né? Trabalhar, gerar renda, gerar trabalho, enfim. Então, gente, se esse vídeo foi bacana, se vocês gostaram, dá um joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, dá uma sugestão de vídeo, escreve lá no comentário, vai ser um prazer enorme trazer qualquer coisa pra vocês aqui. Fica o meu joinha, fica o meu até logo, e o próximo vídeo eu vou falar das coisas negativas que a gente tem aqui no Canadá. Então, fica ligado. There are many reasons to choose Canada. We're proud to be one of the most multicultural countries in the world. Canada has a strong economy and one of the highest standards of living among the G20 nations. Canada has a great job market with plenty of opportunities. And we offer opportunities to businesses and entrepreneurs. Across the country, you'll find welcoming communities where you'll feel right at home. Living in Canada is affordable, and you and your family can benefit from many immigrant services and support to help adjust to life in Canada. You'll appreciate the natural beauty of our country and our clean, friendly cities. We're proud to be a peaceful nation with a low crime rate. We promote a free and fair society with equal opportunity for everyone. If you're a skilled worker with the qualifications we need, you might be able to make Canada your permanent home by applying through our new Express Entry system. Want to learn more about what Canada has to offer you and your family? Visit our website, canada.ca/expressentry.